Mas eu queria conversar aqui sobre um assunto, vocês devem ter visto, o governo americano do presidente Donald Trump não anunciou ainda, mas anunciou que anunciaria uma taxação sobre o aço que ele importa, uma taxação sobre o alumínio que ele importa. E aí chegou a nossa vez, chegou a vez do Brasil. Já tinha dançado o México, já tinha dançado o Canadá, depois eles deram uma arrumadinha, tinha dançado a China, agora veio um pacotão. Aço não é brincadeira, não é brincadeira. Os Estados Unidos importam 1/4 de todo o aço que eles consomem. Depende do ranking, está em primeiro, está em segundo como maior importador de aço do mundo. Entre os vendedores, Canadá, primeiro lugar, Brasil em segundo, depois vem México, Coreia do Sul, Vietnã. Mas ele importa aço de 79 países, quer dizer, não é bolinho. Até da China ele importa, só que a China vende pouco aço para os Estados Unidos, porque ela já é alvo de uma taxação de 25% sobre o aço, que agora os Estados Unidos vão estender para todos os vendedores de aço pelos Estados Unidos. O que está acontecendo, né? A gente tem que saber o seguinte, taxação, normalmente, ela acontece para proteger um setor que está nascendo ou um setor que está meio em dificuldades, alguns moribundos. Não dá para dizer que o setor siderúrgico americano está moribundo, mas está em dificuldades. Porque tem uma superprodução de aço. A China, Sandro, produz só 10 vezes mais aço dos Estados Unidos. Só um pouquinho. Só isso. E ela praticamente não exporta dos Estados Unidos. Tem essa taxação e tal. E os Estados Unidos são um grande comprador de aço. No caso do Brasil, a gente vende muito aço para os Estados Unidos, né? E então vem essa taxação. Aí a taxação acontece nessas duas circunstâncias. O setor que está nascendo, o setor que está meio sofrendo. E é uma ferramenta que os países estão usando demais. Pelo menos 30% do comércio global hoje sofre com medidas restritivas, principalmente provocadas por países do G20. Exemplo, o que o Brasil fez em abril do ano passado? Taxou o aço importado. O Brasil taxou o aço importado. E subiu para quanto a alíquota? 25%. Então, não é que o Donald Trump está fazendo um negócio que ninguém faz. O Brasil fez. O Brasil quer que a nossa indústria de placas fotovoltaicas para energia solar floresça. O que o Brasil fez? Agora, era 6% a taxa de importação, subiu para quase 10%, agora subiu para 25%. Então, tentar proteger uma indústria que o país acredita que possa vingar. Acontece, e é importante que a gente entenda, tem um lado disso que é a guerra comercial. Os Estados Unidos querem tentar fazer alguma coisa, querem tentar proteger a indústria siderúrgica, mas toda a experiência com aumento de produção, aumento de taxação amplo por muito tempo, resulta em prejuízo para o consumidor. Não tem jeito. Medidas tarifárias ou não tarifárias resultam em prejuízo para o consumidor. Então, quando o Donald Trump, em 2018, fez algo parecido, ele fez a máquina de lavar roupa ficar mais cara. Até a máquina de lavar roupa ficou mais cara, 12% de aumento de preço. O Brasil tem experiências conhecidas nessa área. Talvez uma das mais famosas tenha sido a política de informática, que o Brasil queria que a gente tivesse uma bela indústria de informática e resolveu, vamos proteger o mercado nacional. E começou a colocar barreiras para que os países não colocassem, os países que estavam na vanguarda, colocassem os seus produtos informáticos aqui no Brasil. E aqui vamos fazer o nosso. Então nós fizemos um carroção, fizemos um festival de carroção. É engraçado que uma vez um executivo de uma multinacional dizia, olha, só nós da multinacional aqui é que compramos aqui no Brasil os produtos brasileiros. Porque o resto do mundo está importando no paralelo. Então era uma muamba do caramba, todo mundo comprava muamba no campo da informática, porque os equipamentos brasileiros eram muito ruins. A política de informática do Brasil atrasou o avanço tecnológico de todas as indústrias brasileiras, de todos os setores, em pelo menos 20 anos. Então, parte do nosso atraso se deve a essa decisão estabanada. Estabanada não, né? Foi refletida, mas errada, da política de informática. Não é uma medida tarifária, são políticas não tarifárias. Você impede, você faz uma barreira não tarifária, não deixa entrar.
Os países não conseguem ser bons em tudo. Não dá para ser. Os Estados Unidos são bons em muita coisa. Eles têm muito a nos ensinar. Por exemplo, a nossa indústria siderúrgica é o que é graças aos americanos. Nós fizemos um acordo com o governo americano e o governo americano, num acordo diplomático, ajudou no florescimento da indústria siderúrgica. E aqui a gente tem condições de produção e nós somos competitivos. O Brasil, em ferro e aço, é muito competitivo. Agora, não dá para a gente ser bom em tudo. A gente tentou ter uma indústria automobilística, carros brasileiros. Não deu certo. Não funcionou. Tentamos. Os países têm que tentar. A Coreia tentou e deu certo. A China tentou e deu certo. Mas a gente tentou e não funcionou. Então a gente tem uma indústria brasileira feita com empresas estrangeiras. Mas empresas brasileiras produzindo carro, não deu certo. Não funcionou. A gente tentou várias vezes ter uma indústria naval. Até hoje, a gente tem o sonho de ter uma indústria naval. Só gerou prejuízo, não vou nem falar da corrupção, mas nós não conseguimos. Não conseguimos, simplesmente a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu ter uma indústria aeronáutica. Está aí, a Embraer competindo. E o que ela faz? Ela fecha o Brasil fecha as fronteiras para os componentes do avião da Embraer? Não, ao contrário, a gente importa 70% de tudo que tem num avião da Embraer. E daí então vende. E esses 70% são componentes dos mais caros, os mais sofisticados. No entanto, a gente tem uma indústria que funciona. E é uma indústria muito importante para nós. A gente não conseguiu, como eu falei, a indústria naval, mas a gente conseguiu uma coisa incrível no agronegócio. O Brasil hoje é competitivo no agronegócio. Demais. É o país a ser batido, é o país a ser estudado, é de onde vêm as novidades. Tem coisa ainda para a gente melhorar, tem países que têm muito a nos ensinar nessa área, tem, mas o Brasil aqui brilhou. Então o país ou um país tem que saber que alguns produtos, algumas indústrias não têm futuro, outras têm muito futuro. Também você pode pensar em aplicar tarifa quando um determinado país está jogando os preços para baixo e está subsidiando a indústria nacional para poder exportar e ganhar mercado lá fora. Aí não pode. Mas 79 países estão subsidiando o aço e estão tentando competir no mercado americano, prejudicando as siderúrgicas americanas? Não, isso não é verdade. E no caso brasileiro ainda tem uma característica que boa parte daquilo que a gente produz é acabado nos Estados Unidos. E porque a gente produz, a gente também importa carvão americano. Então tem uma conversa aí para ter, que o México teve quando recebeu as sobretaxas, que o Canadá teve quando recebeu as sobretaxas e que o Brasil pode ter agora nesse momento. O que dificulta é que a distância entre as autoridades americanas hoje e as autoridades brasileiras nunca foi tão grande. Nunca foi tão grande. E isso é uma questão para a gente trabalhar. O Brasil não pode colocar a ideologia acima dos interesses comerciais, posto que os americanos, na gestão Trump, a gente vê que colocam. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente pode se dar mal. Então a gente não pode ter espinha dorsal de molusco, que não existe, né? Se curvar tudo que os americanos querem, se curvar tudo que os outros países querem, aquele polvo que você solta e desmonta. O Brasil não pode ter essa postura, mas o Brasil também não pode, só porque os americanos estão falando mais duro ali, então vamos falar mais duro daqui. Calma, temos que ver, e o governo brasileiro está esperando para ver o que vai acontecer. Então, é uma política que tem sido usada mais do que se imagina. Da pandemia para cá foi uma coisa incrível. A pandemia acordou o mundo para o fato de que essa história de que o mundo é global, de que a Terra é plana para fins de negócio, não é verdade. Então as empresas querem, os países querem cada vez mais trazer para o seu território uma independência econômica, uma autossuficiência naquilo que é possível. O Brasil consegue isso em algumas áreas, petróleo, por exemplo, que é importantíssimo, e tem que avançar ainda mais nessa área. No setor energético, o Brasil está indo muito bem, mas os países querem poder se tornar nações mais independentes e não nações mais interligadas. Agora,
Não dá para substituir uma política de abertura, no caso do Brasil. O Brasil aparece nos rankings como um dos países mais fechados do mundo. Nós não podemos pegar, porque os americanos não são um país fechado. O Brasil é um país extremamente fechado. Nós não podemos partir por uma linha de fechar a nossa economia ou manter essa nossa política. Ao contrário, a gente tem que se abrir para poder disputar o que há de melhor na indústria de ponta, coisa que a gente não tem, para que a gente tenha empregos de maior valor, salários mais altos, uma indústria de maior valor agregado, uma exportação de maior valor agregado. Nós estamos discutindo aço e ferro, nós não estamos discutindo produtos industrializados, que são o que é o caso da Embraer. A Alemanha, que está vivendo uma crise, ela consegue ser uma nação na Europa que enfrenta a China em vários setores, porque ela é uma nação que produz na sua pauta, que tem na sua pauta tecnologia sendo exportada. O Brasil tem menos tecnologia sendo exportada e a gente tem que trabalhar forte nessa área. Então apareceu o primeiro desafio. O primeiro desafio que envolve o Brasil nesse novo governo Trump. Temos um desafio envolvido aí diplomático, vamos aguardar para ver qual vai ser a reação do governo brasileiro. Temos um desafio econômico para saber como é que a gente vai agir independente da decisão americana para que a nossa economia seja mais pujante, quais são as nossas capacidades, as nossas virtudes, aquilo onde a gente pode ser bom, para não ficar perdendo tempo com coisa ruim. Tem muita gente discutindo essa política de proteção às placas fotovoltaicas produzidas no Brasil. É uma discussão, tem que ser aprofundada, para que a gente não cometa erros e atrase o nosso progresso, porque o objetivo final, quando a gente ouve América para os americanos e responde com os bonezinhos ridículos que o governo brasileiro fez, Brasil para os brasileiros, seja lá o que for, para que brasileiro, né? A gente não tem que fazer o Brasil para o campeão nacional, a gente tem que fazer o Brasil para o brasileiro mesmo, para o consumidor final. O que for melhor para a gente, o que produzir um país com uma capacidade de consumo, comprando produtos e bens por um valor menor, esse é o nosso objetivo. Claro que no meio do caminho temos que ter pujança econômica para não ficar dependendo dos outros, fundamental. Então fica a questão colocada, vamos aguardar para ver quais são os próximos passos. Não sei se você concorda com essa avaliação ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.